Se liga nesses 5 truques para você utilizar nos textos das suas artes. Vamos lá para dentro do Canva para a gente já aprender esses 5 efeitos aqui para aplicar nos seus textos. Depois que você terminou esse vídeo, já aplica. Então vamos lá para o Canva. O primeiro truque que eu vou te mostrar aqui é o truque do neon, tá? Para que o truque fique mais bonito, eu recomendo, na verdade, utilizar uma cor de fundo um pouco mais escura. Então eu vou colocar aqui no preto, tá? Vou colocar aqui no preto. E adiciono um texto qualquer aqui. Então eu vou adicionar um texto aqui e vou digitar neon, certo? Neon. Quanto mais grossa a sua fonte for, melhor vai ser o resultado, tá? Melhor vai ser o resultado. Então vamos procurar aqui por uma fonte. Vamos ver se eu encontro uma fonte aqui rapidinho. Avatar, por exemplo. Neon. Vou colocar nessa fonte Avatar aqui mesmo. Então, aqui na fonte, temos uma fonte aqui, já está escrito aqui a palavra que você quiser, tá? Com a fonte selecionada, você vai clicar aqui em Efeitos e você vai clicar aqui em Neon. Calma que não terminou ainda. Você pode aumentar aqui a intensidade e diminuir a intensidade do neon. Porém, o truque vem agora. Isso aqui às vezes é meio básico, às vezes você já sabe, mas isso aqui não é um truque, eu já sabia. Para que o efeito fique ainda melhor, vamos colocar uma cor aqui sem ser o branco, vamos ver se um rosa fica legal. Ó. Ficou legal aqui no rosa. Para que o efeito fique mais legal, você vai duplicar, botão direito, duplica. Então ele já deixa mais forte, já deixou mais forte o neon. Duplica quantas vezes você quiser para deixar ele mais forte. Aí depois, a última duplicada, eu vou duplicar mais uma vez. E nessa última que está aqui em cima, eu vou remover o efeito. Você entendeu? Eu removi o efeito de neon. Vou fazer de novo. Ó, eu tenho aqui em neon. Tá? Vamos voltar lá do começo. Ó. Se eu fiz muito rápido, vamos voltar lá do começo. Nós temos aqui sem nada. Ó. Temos o rosa sem nada. Clico, efeitos, neon. Coloco a intensidade que eu quiser. Depois eu vou duplicar. Botão direito, duplicar. Ó, dupliquei uma vez, certo? Vou duplicar de novo, dupliquei 3 vezes. Agora eu vou duplicar mais uma, dupliquei. Então eu tenho aqui em cima, a de cima. Eu vou colocar ela em cima dos textos, vou clicar em efeitos e vou tirar o efeito, vou colocar nenhum. Dessa forma o neon fica muito mais legal. Então se eu clicar aqui em posição, eu tenho 4 neons. Sendo que 3 deles têm o efeito, para ele ficar ainda mais forte, e um deles eu removi o efeito. E eu utilizei essa técnica, novamente. Se você já assistiu alguns outros vídeos aqui no meu canal, eu já dou exemplo dessa arte que eu ensinei a fazer. Eu utilizei esse efeito aqui nessa palavra do Santos. Então eu fiz, dupliquei, e na de cima eu removi o efeito. Então fica muito mais bonito, fica muito mais legal. Então esse truque aqui é bem legal para você utilizar quando você for fazer alguma coisa escrita com neon. O segundo truque aqui é o truque da borda dentro de títulos. Então eu costumo utilizar isso aí em títulos, tá? Eu vou te mostrar aqui onde eu utilizei. Por exemplo, tem esse carrossel que eu criei aqui de exemplo para alguns alunos. E eu faço aqui, ó, uma borda, como se fosse uma borda para mostrar que o texto está meio que vazado. Ó. Repare aqui, ó, como se o atraente ele tivesse cortado exatamente na palavra de cima. Tá vendo? Ó? Aqui, estratégia de conteúdo. Então eu vou te mostrar aqui, ó, conteúdo atraente. Como que eu fiz esse efeito aqui, que eu recomendo você fazer isso em títulos ou subtítulos, para colocar em capas, para colocar aqui nos títulos no decorrer do seu carrossel. Vamos lá. Então eu vou colocar aqui, eu vou apertar o T, vou escrever conteúdo, certo? Conteúdo. Vou colocar aqui numa fonte um pouco mais grossa para ficar a visualização melhor para você, tá? Qualquer fonte vai dar certo, tá? Conteúdo, certo? E agora eu vou duplicar isso daqui e vou escrever o atraente. E eu lembro que a fonte que eu utilizei lá, se não me engano, foi a Anton, que é uma fonte que eu acho bem legal aqui, ó. Anton. Pode anotar aí. Conteúdo atraente. Então eu vou jogar aqui, conteúdo atraente, certo? Aumentei aqui. Eu vou mudar a cor do fundo aqui para azul. Tá? Mudei a cor do fundo para azul. Essa palavra atraente eu vou colocar em verde e a palavra conteúdo eu vou colocar em branco, tá? Eu vou aumentar aqui para você ter uma visualização melhor. Agora eu vou clicar aqui em posição aqui em cima. Vou clicar em camadas, certo? Repare o seguinte, ó. De novo aqui, ó, para você ver, ó. Posição, camadas. A palavra que eu quero criar a borda, nesse caso aqui é o conteúdo, ela precisa estar em cima. Então aqui o conteúdo está embaixo. Eu vou pegar em conteúdo e vou jogar para cima. Então agora o conteúdo está em cima, tá bom? E o segredo é esse, ó. Clica na palavra que está em cima, vai em efeitos, clica em contorno e aí você vai colocar a mesma cor do fundo. Coloquei a cor do fundo. Aqui eu vou aumentar a transparência, aumentar a espessura, ó. Então a gente cria esse efeito que fica muito legal e muito bonito para títulos e subtítulos. Não faz isso para textos muito longos, muitas palavras, senão fica bonito. Assim fica muito legal, porque é um detalhe a mais para a arte ficar ainda mais bonito. Então repara que se eu mudar a cor do fundo, olha como que fica. Eu vou colocar a cor do fundo aqui, um roxo, por exemplo. Repare aqui que já não fica tão legal. O que eu teria que fazer?
Clico em efeitos, vou aqui na borda e coloco o mesmo roxo. Então cria-se um efeito muito legal para você utilizar um truque que eu utilizo em algumas artes minhas dentro do Canva. E agora eu vou te ensinar um terceiro truque aqui, que a gente vai utilizar a mesma ferramenta, que é a ferramenta da espessura aí, a ferramenta das bordas. Então eu vou colocar aqui um texto novamente e vou colocar aqui, ó, teste, certo? Vou colocar aqui teste. Dependendo da fonte que você utilizar, por exemplo, eu tenho a minha fonte aqui que é a fonte Poppins. Deixa eu colocar aqui Poppins, que é a minha fonte, certo? Que é a fonte que eu utilizo. E eu vou colocar a Poppins Extra Bold. Então aqui a Poppins, ela tem muitas opções para eu deixar a fonte mais grossa ou não. Ó. Olha como ela tá. Eu consigo colocar o negrito e ela fica mais grossa. Porém, nem toda fonte permite que você faça isso. Deixa eu procurar uma fonte aqui, ó. Vamos procurar uma outra fonte que a gente não consegue colocar esse negrito, ó. Vamos supor que você tem aqui, eu acho que a playlist. A playlist script, ó. Eu coloquei aqui texto e vou digitar teste. Vamos supor que você utilize essa fonte aqui. Porém, vamos ver se vai ficar bom, tá, com essa fonte. Mas a estratégia é essa. Perceba que ela não deixa eu colocar aqui negrito. Ó, o negrito está desativado, já a Poppins ela deixa. Montserrat deixa, Open Sans ela deixa, mas essa não deixa. Se você encontrar uma fonte que você goste da fonte, mas ela está muito fina, puxa vida, eu queria essa fonte, mas ela está muito fina. E não deixa eu colocar negrito, eu vou ter que escolher outra fonte. Calma lá. Seleciona a fonte, clica aqui em efeitos, vai de novo em contorno. E aí você vai colocar o contorno da mesma cor da fonte, do texto. E aí é só você diminuir um pouco da espessura. Então aqui, ó, por exemplo, olha só que legal. Eu consegui deixar ela mais, consegui deixar, simulei entre aspas aqui um negrito na minha fonte que não deixava eu deixar negrito, olha só. Eu consegui deixar ela um pouco mais grossa. Vamos procurar uma outra fonte de teste aqui? Vamos duplicar isso daqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Normalmente, fontes script não deixa, que são fontes que dá aquela ideia de feito à mão, né? Por exemplo, vou deixar aqui, ó, teste. Olha só, putz, eu gostei dessa daqui, mas eu quero deixar ela um pouquinho mais negrito, ela não deixa. Vamos clicar em efeitos, clica em contorno, deixa da mesma cor da fonte, agora não é do fundo, e você diminui um pouquinho a espessura ou aumenta a espessura, olha só. Então eu consigo simular um negrito com esse truque aqui dessa forma. É só mais uma, como a gente fala aqui, né, um efeito gambiarra que a gente cria aqui, né? Gambiarra é sempre bom, nós gostamos de gambiarra aqui no Brasil. Então você consegue criar negrito fake. A gente cria negrito fake com esse truque. E agora o penúltimo truque que eu quero mostrar para você aqui é um truque que eu utilizo, de todos esses 5 truques aqui que eu estou mostrando para você, esse aqui é o que eu mais utilizo. É o que eu mais utilizo. E ele é muito recomendado para você fazer logo, por exemplo. Então vamos simular aqui um logo, ó. Eu vou apertar o T no teclado aqui, vou escrever super. Como eu gosto de hambúrguer, eu vou duplicar aqui, ó, super, certo? Eu vou duplicar e vou escrever burger. Sem o U mesmo, super burger. Vamos supor que eu queira criar um logo para essa minha marca aqui, Super Burger. Eu poderia deixar assim, Super Burger, mas fica sem gracinha demais, ó. Mesmo que faça assim, fica bem sem graça. Então olha o truque que eu vou te ensinar aqui, ó. A gente vai deixar o super mais fino, ó, sem nenhum tipo de negrito. Eu vou aumentar esse burger aqui, e aqui começa a entrar o truque. Nós vamos brincar com os espaçamentos das letras. Eu vou clicar aqui nesse super, vou clicar aqui nessa setinha aqui em cima e vou aumentar o espaçamento do super. Eu acho que eu vou deixar ele até mais fino. Vamos ver se eu consigo deixar ele mais fino aqui, ó. Poppins. E vou deixar ele mais fino ainda. Light. Extra light. Extra light fica mais legal. Vou deixar ele mais fino, certo? E aqui no burger eu vou fazer o contrário, o oposto. Eu vou tirar um pouco do espaçamento para aproximar as letras. E agora sim, eu jogo ele para cá. Diminuo aqui para ficar alinhado, ó. Alinhei aqui mais ou menos, aqui, ó. Então aqui eu já consigo começar a criar um logo muito mais legal. E aí eu posso utilizar cores, né? Cores de restaurantes, por exemplo, aqui o Super Burger, deixar ele em amarelo ou em vermelho, talvez. Ficou feio aqui. Eu vou deixar ele em preto e laranja. Ou esse aqui em laranja e esse aqui em preto, por exemplo. Então a gente consegue começar a brincar com o logo. Aí, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui o texto, certo? Coloco o texto aqui. E vamos colocar aqui, por exemplo, burger. Imagens. Vamos ver se eu consigo aqui já, pra gente criar um logo um pouco diferenciado. Ó. Pode ser, por exemplo, esse daqui assim já, ó. E eu utilizo o laranja. Então aqui eu utilizo o Super Burger. Eu vou diminuir aqui para deixar mais ou menos o tamanho, ó. E a gente cria um logo assim. Ele já fica mais bonito e mais atraente, tá? Simplesmente pelo espaçamento e pela grossura aqui das nossas palavras, tá vendo? Se eu deixar esse daqui assim, você repare que não tem tanta graça. Esse daqui já fica mais legal, mais bonito. E eu utilizo isso muito. Olha só aqui, ó.
Todas as thumbs das minhas lives eu utilizo muito isso. Então repare aqui que o toda quarta ele tá com espaçamento, o live tá com espaçamento, isso daqui não tá com espaçamento. Então eu vou fazendo os espaçamentos. Ó, 5 melhores tá com espaçamento, os livros não está com espaçamento. Então eu utilizo isso bastante. Eu utilizo isso muito, muito mesmo para criar as minhas artes, porque esse espaçamento ele faz com que a sua arte fique mais bonita. Olha só que legal. Cria uma quebra de padrão. Então esse truque eu utilizo muito. Utilizar os espaçamentos das palavras para que você possa criar algo de diferente nesse seu texto. Mas novamente aqui, ó, não utilize isso. Repare que eu utilizo isso em uma palavra, eu utilizo isso aqui ó, em uma ou duas palavras aqui. Eu não utilizo isso, por exemplo, em textos de carrossel aqui, por exemplo. Se eu for colocar um carrossel aqui, eu não vou colocar espaçamento muito grande em textos muito longos. Sempre em uma palavra, duas palavras no máximo e sempre alinhada com a palavra de baixo. Dessa forma, esse truque funciona muito melhor. E para finalizar aqui com chave de ouro, eu vou te mostrar um efeito que eu acho sensacional aqui, que é o efeito vazado. Já deixei aqui uma foto do LeBron James para a gente fazer esse teste aqui, ó, para fazer esse efeito. Então vou colocar aqui o efeito, vou colocar aqui o fundo preto também para a gente ver, ó. Então temos aqui a foto do LeBron James. O efeito vazado consiste no quê? Vou adicionar um texto aqui e vou escrever James, que é o nome dele, LeBron James, tá? Para que esse efeito fique legal, a fonte precisa ser um pouco mais grossa. Então eu vou utilizar a fonte Horizon, que é legal para isso. Fonte Horizon. Vou aumentar aqui, ó. Aumentar essa fonte, tá? Aumentei a fonte aqui, vou colocar, obviamente, colocar aqui em branco para que ficar com contraste com o fundo. Então eu tenho aqui James, certo? Posicionado na frente dele. Primeira coisa, botão direito, duplica esse texto e posiciona exatamente em cima do outro. Clica aqui em cima em posição e um desses textos precisa ir para baixo do LeBron. Então repare que tem o nome, a foto e o nome. Agora seleciona o escrito de cima, então temos aqui o de cima do LeBron. Com ele selecionado, você vai clicar em efeitos e vai colocar aqui vazado. E agora a gente vai mexer nessa espessura aqui, ó, vai diminuir a espessura. Diminua a espessura da forma que você quiser. Olha só o efeito que ele já criou aqui, ó, em cima do LeBron. Agora o que a gente pode fazer para melhorar, eu vou clicar e vou selecionar as duas. Então eu tenho selecionado aqui a de cima e a de baixo. Aqui em posição tá as duas, de cima e de baixo. Aperta o Alt no teclado, ou Option se você utiliza Mac. Aperta o Alt, clica e arrasta. Vou mexer para cá, clico o Alt, mexo para cá, mexo para cá. Então olha só que legal. Eu criei vários efeitos aqui do LeBron, como se ele estivesse cortando aqui o LeBron, tá vendo? Deixa eu deixar até alinhado pra gente ver se fica mais legal. Então eu vou clicar aqui e arrastar. 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 Então olha só. Opa, não duplicou. Duplica tudo, meu queridão. Aí. Olha só que legal. Opa. Cliquei aqui, arrastei. Não veio de cima. Você precisa duplicar os dois, tá? Ó. Então repare aqui, ó, o LeBron, ele tá meio que cortado. Ó. Olha só que legal. Fica esse efeito aqui muito, muito legal para você utilizar nas suas imagens. Tá vendo? A gente pode colocar, por exemplo, aqui basquete. Opa, basquete. Posso até colocar aqui o símbolo da NBA, como se a gente estivesse fazendo aqui, né, alguma arte para NBA, ó. Aí eu vou clicar aqui em editar imagem, vou colocar aqui duotone. Eu quero colocar tudo em branco, ó. Branco, branco. Ah, não ficou legal. Não tem problema, depois eu escrevo aqui NBA. Então, por exemplo, basquete, fotos. E eu posso, por exemplo, pegar uma quadra de basquete aqui. Vamos ver, quero uma quadra de basquete. Ou até mesmo uma cesta de basquete. Vamos ver se eu acho uma bem legal aqui, ó. Essa daqui, por exemplo. E aí eu vou trazer para frente, botão direito, substituir plano de fundo. Então eu coloco aqui uma cesta de basquete. Uma cesta não, uma quadra de basquete. Pra gente criar esse efeito, ó. Então ele fica muito legal. A gente vai melhorando aqui basquete, eu consigo colocar fotos, consigo colocar bola. Aí eu vou mexendo aqui basquete, vou colocando aqui a bola de basquete. Posso colocar a bola de basquete, a gente vai, mas aqui já é a parte de deixar a arte um pouquinho mais bonita, um pouquinho mais estilosa. Então eu coloquei aqui um efeito de movimento nessa bola, eu vou mexendo aqui na bola e vou colocando vários efeitos aqui dentro das bolas de basquete, tá vendo? Então, mas a ideia mesmo aqui é isso daqui, ó, esse truque aqui para você utilizar nas suas artes, com os textos. Então esses foram os 5 truques para você utilizar com os textos das suas artes. Aplica,
fuça, testa, faz aí para você aprender de verdade. Se você curtiu esse vídeo, clica aqui em gostei para eu saber que eu posso trazer mais conteúdos como esse, uma parte 2 desses truques com os textos, e se inscreva no canal para aproveitar todos os conteúdos que eu trago aqui diariamente relacionados ao Canva e criação de conteúdo. E eu te vejo em algum outro vídeo aqui desse canal. Até a próxima. Fui!